Capítulo 24. Hope apertava com força a mão de Bennet enquanto subiam pelo porta-ló do vapor Marianne, no dia 1º de julho. Fazia um calor intenso, o vestido dela aderia ao seu corpo inchado, do jeito mais impróprio, e era bom estar usando o chapéu de palha de aba larga que Mary Seacole lhe dera como presente de despedida. A velha jamaicana estava no cais com dezenas de outras pessoas que tinham participado da vida de Hope no período passado ali. Agora que estava indo embora, Hope sentia pena de nunca ter tido tempo para conhecer melhor algumas delas. Considerava-os verdadeiros amigos, mas o que realmente sabia sobre eles? O sargento ajudante Drury, que sempre fora tão gentil com seus soldados feridos e tão alegre com ela, acabaria se casando com a namorada de que sempre falava? E Cobbs, o servente hospitalar que trabalhara ao lado dela desde o primeiro dia no hospital, será que tinha filhos? O cirurgião assistente Francis, o homem que tantas vezes a fazia rir durante alguns dos momentos mais desesperadores, será que realmente tinha trabalhado por uma temporada como palhaço em um teatro de variedades como costumava afirmar? Viu o tenente Gordon dos engenheiros acenando para ela e lembrou que ele generosamente lhe dera um cobertor xadrez no inverno para mantê-la aquecida à noite, apesar de precisar muito de um para si mesmo. Havia dezenas de rostos queridos e familiares, cada um especial de alguma forma, e sentiria a falta de todos. Enquanto as pessoas acenavam e sorriam, sentiu que se compadeciam por ela ter que ir para casa sozinha, mas também se alegravam por vê-la sair com boa saúde e saber que ela e Bennet haviam gerado uma vida nova em um lugar de tanta morte. Hope segurava nas mãos uma sacola com os muitos presentinhos que todos lhe tinham oferecido. De comerciantes a soldados e médicos, havia livros, frutas, bolos, sabonetes e alguns desenhos de amigos mais artísticos. Alguns fuzileiros tinham descido do acampamento para vê-la, de botas engraxadas, barba feita e uniforme escovado para homenageá-la com a elegância de um desfile. Tomlinson, conhecido por todos como Tommy, o amigo mais próximo de Robbie e o homem que a levara para Bennet depois que ela fora alvejada, tinha esculpido um chocalho em forma de gato em um pedaço de madeira. Ela esperava fervorosamente que ele ficasse a salvo, pois fizera muito por ela nas últimas semanas, trazendo-lhe água, acendendo fogo e preparando-lhe bebidas. Na realidade, ela desejava que todos os que estavam acenando, sem exceção, ficassem em segurança. Hope sabia que deveria ter partido no mês anterior, mas antes acontecera a vitória britânica nas Quarries, e quando os franceses tomaram o Mamelon, uma das principais defesas dos russos, ela se sentiu obrigada a ficar e ajudar com as baixas. Uma semana depois, começou o 4º bombardeio de Sebastopol. Os ingleses foram derrotados no ataque de Redan e os franceses derrotados em Malakoff. Então, mais uma vez, ela achou que precisava ficar, pois havia centenas de feridos. Lord Raglan morreu em 28 de junho. E, embora a causa oficial da morte fosse cólera, todos acreditavam que ele morrera do coração, porque os aliados não tinham conseguido tomar as duas principais defesas. Apesar de tantas palavras amargas ditas sobre ele, houve um sentimento real de tristeza pelo fato de o general que perdera o braço ao lado de Lord Wellington na Guerra Peninsular não ter sobrevivido para ver a vitória ali. Talvez não tivesse sido um líder ousado, mas era honrado, bondoso
e amado por seus homens, de modo que Hope achou que só deveria partir depois de seu funeral. Nenhum rei poderia ter uma despedida tão magnífica. As tropas se alinharam por todo o percurso de 8 quilômetros até a barcaça, que levaria seu corpo ao Caradoc, o navio que esperava para transportá-lo para sua terra natal. A cavalaria escoltou o caixão, colocado em cima de uma carreta de canhão, e as cores vívidas de seus uniformes à luz brilhante do sol, a música de todas as muitas bandas militares desmentiam a tristeza da ocasião. Faltam só 10 minutos para a partida, disse Bennet, mas o brilho de seu sorriso não chegou aos olhos. Procure descansar na viagem. Tio Abel vai estar esperando por você em Portsmouth para levá-la até Nell. Pare de se preocupar comigo, querido, disse ela, apertando-lhe a mão. Vou ficar bem, apenas se empenhe em voltar para mim em breve. Bennet negava que estivesse preocupado com ela, quando afinal Hope avistou Angus, vindo a cavalo ao longo do cais. Apontou para ele com alegria, pois havia sido um visitante constante nos Heights. E a primeira pessoa a quem ela e Bennet contaram sobre o bebê. Sabia que ficaria muito aliviado ao ver que ela de fato estava partindo naquele dia, pois o encontrara brevemente no dia do funeral de Raglan, e ele então lhe recomendou com severidade que não se demorasse mais. Ele saltou de seu cavalo, entregou as rédeas a um soldado e subiu o portaló em poucos passos ligeiros. Tive medo de não chegar a tempo para me despedir, disse ele, sem fôlego, curvando-se para beijar o rosto de Hope. É apenas au revoir, pois estarei em sua casa quando você voltar. Pois é, vou ter 2 mulheres mandando em mim, disse ele, os olhos escuros cintilando. Pode ser que eu não aguente, e com um bebê gritando, ainda por cima. Hope sabia que ele não falava a sério, pois assim que soube a respeito do bebê, insistiu que ela poderia ficar em sua casa pelo tempo que desejasse. Ele não a enganava mais com seu sarcasmo e bufonaria. Sabia que tinha bom coração, que era generoso e nobre. Tome conta de Bennet para mim, disse ela, e seus olhos se encheram de lágrimas. E cuide para que vocês 2 voltem para casa inteiros. Você me remendou bem demais para eu me desmanchar agora. Ele sorriu. Eu vou arrastar Bennet para algumas corridas quando você não estiver aí. Este é o problema com as esposas, elas estragam toda a diversão. Hope riu. Angus agia o tempo todo como se a vida fosse apenas uma aventura divertida e turbulenta. Ele faria bem a Bennet. Havia momentos em que seu marido era um pouco sério demais. Temos que ir agora, disse Bennet, ansioso, quando ouviu o apito do navio. Escreva todos os dias, quero saber de todos os detalhes. E prometo que vou tentar convencer Lawrence a me deixar ir embora até o fim do mês. Angus beijou Hope, disse adeus e diplomaticamente saiu pelo portaló. Hope pegou o rosto de Bennet nas mãos e o beijou. Não se preocupe comigo, tenho Nell e tio Abel para cuidar de mim. Mas seria maravilhoso se você estivesse de volta para o nascimento, ou logo depois. Amo você, Hope, disse ele, os olhos cheios de lágrimas, e, quando se virou para deixá-la, estava quase tropeçando de tristeza. Hope acenou até que o navio estivesse fora do porto, as lágrimas descendo pelo rosto sem controle, com o último vislumbre de Bennet acenando um lenço vermelho e Angus ao lado dele, resplandecente em seu casaco azul e dourado. A Crimeia tinha sido o pior dos tempos. E contudo o pequeno porto sujo, o hospital tristonho, os penhascos e os reites permaneceriam em seu coração, assim como todas as pessoas que ela conhecera ali.
Seu desejo era que um dia os hospitais fossem lugares melhores, que os soldados rasos fossem tratados com humanidade e a enfermagem se tornasse uma profissão honrada. Talvez quando ela estivesse velha e grisalha, com os filhos crescidos e rodeada de netos, ela lhes contasse suas histórias sobre a guerra, e eles iam sorrir para agradá-la, achando que estava exagerando o horror que havia sido. As futuras gerações seriam capazes de acreditar que o imenso número de homens que morrera naquela guerra tinha sucumbido por uma causa que eles nunca compreenderam de fato? Ou que um número ainda maior morrera de doenças ou infecções? Hope imaginou que seus netos iam preferir ouvir sobre o Natal, quando as bandas foram tocar no cais e ela dançou com mais homens do que seria conveniente para uma moça, uma cena bem mais bonita. Se mantivesse o braço coberto, eles nunca veriam a cicatriz, assim como nunca veriam as imagens medonhas impressas de forma indelével em sua mente. Levantou a manga e olhou a feia cicatriz vermelha e enrugada. Para ela, era um lembrete permanente de como fora abençoada por escapar com um ferimento tão leve, quando tantos outros estavam desfigurados ou mortos. Não queria que desaparecesse. A brisa do mar trazia uma sensação e um aroma agradáveis a ela, e ela se reanimou, sabendo que a tristeza das despedidas finalmente terminara. Marianne era considerado um navio rápido. Só faria a escala em Malta, depois seguiria direto para Portsmouth. Muitos passageiros eram oficiais e funcionários enviados para casa por motivo de doença, mas também havia uma proporção razoável daqueles que em Balaclava eram chamados de turistas, cavalheiros e suas senhoras que haviam viajado para ir ver a guerra. Seu coração se acelerou um pouco com a perspectiva de provocar algumas dessas pessoas ricas e repulsivas, que ficavam excitadas em ver outros morrerem. Seria divertido aguardar até que estivessem jantando e então contar-lhes algumas histórias seletas sobre gangrena e cólera. Esperava ter alargado seu vestido rosa o suficiente para parecer apresentável no jantar. Quando o navio entrou no porto de Portsmouth no fim de agosto, Hope estava fora de si de entusiasmo. Tinha adorado cada minuto da viagem e, apesar de aquela altura estar muito grande e lenta, nunca se sentira tão bem. A comida no navio tinha sido maravilhosa, sua cabine era confortável e o tempo em geral esplêndido, e ela apreciou não ter nada mais para fazer, além de costurar para si um vestido novo, ler um livro, escrever uma carta ou conversar com alguém. Subindo a costa da Espanha, alguns passageiros sofreram de enjoos, mas Hope resistiu ao desejo de ir cuidar deles. Era uma alegria ser inteiramente egoísta e se deleitar com sua bastante inesperada nova condição social. Nunca poderia imaginar nos tempos de Lewis Smith e St. Peter que chegaria um dia em que seria considerada uma senhora e muito menos uma heroína. Porém, um dos oficiais do navio sabia tudo sobre ela, incluindo o resgate de Robbie e como ela havia sido ferida, e a história se espalhou. Cada vez que ela entrava na sala de jantar, alguém sempre pedia que viesse se sentar ao lado. Os homens ficavam atentos e curiosos, dizendo-lhe que deveria escrever suas memórias e publicá-las quando chegasse em casa. E as mulheres se admiravam e a elogiavam por sua coragem em viajar com a gravidez tão avançada, e perguntavam como conseguia manter seus cabelos tão lindos e brilhantes e sua pele tão clara. Já estava entediada com tudo aquilo,
mas tinha sido bom se deliciar em ser o centro das atenções por um tempo. Bennet teria se divertido em vê-la fazer sala para o tipo de pessoas que sempre a havia intimidado no passado. Tudo o que queria agora era ir para casa, para sentar-se com Nell e conversar sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido nos últimos 7 anos. Mal podia esperar para ver os filhos de Matt e Ruth, para andar nas campinas e bosques, sentar-se junto aos córregos e sentir o perfume das flores e aguardar a chegada de seu bebê. Se a força dos chutes do pequeno significasse algo, seria um verdadeiro Renton, resistente e robusto, mas esperava que também herdasse a sensibilidade e a inteligência do pai. Quando o navio chegou perto do ancoradouro, Hope procurou pelo tio Abel na multidão que aguardava. Por mais excitada que estivesse, também estava nervosa, porque se dava conta de que ele era, para todos os efeitos, um estranho. Em suas cartas a Bennet, sempre perguntava por ela com calor e interesse, mas Hope não conseguia esquecer que por muito tempo ele não a aceitara. De repente o encontrou, a imagem perfeita de um cavalheiro inglês, baixo e gordo, com uma cartola cinzenta, casaca e colarinho alto. Enquanto acenava, porém, ela o viu se dirigir a uma mulher a seu lado e apontar para o navio. O coração de Hope deu um pulo, pois não era Alice, mas Nell, usando um toucado branco enfeitado de flores azuis. Esqueceu o comportamento de dama que preservara a duras penas durante a viagem e deu pulos de alegria, acenando com as 2 mãos. Uma banda no cais tocou uma música animada de boas-vindas e ela só conseguia ver a multidão à espera através de uma névoa de lágrimas de emoção. Hope foi uma das primeiras a descer pelo porta-ló, empurrou e deu cotoveladas na fila, de uma maneira que teria deixado Bennet horrorizado. Mas o que a entusiasmou foi ver que Nell estava igualmente ansiosa, esquivando-se na multidão como um moleque de rua. Àquela altura, Hope estava quase cega pelas lágrimas. E o rosto redondo e doce de Nell era apenas um borrão. Mas ela viu os braços estendidos e correu a toda velocidade para eles. Estava em casa, finalmente. Vocês 2 podem fazer o favor de parar de miar e entrar na carruagem, disse Abel rabugento. Hope e Nell se libertaram do abraço apertado e enxugaram os olhos. Desculpe, Dr. Cunningham, disse Hope, é que faz tanto tempo. Entendo, disse ele com um sorriso, mas também gostaria de abraçá-la, sabe? E acho que já está na hora de você se dirigir a mim como tio Abel. Enquanto a carruagem sacolejava pelo campo em direção a Bristol, Hope tentou se lembrar de falar de assuntos que não excluíssem o tio Abel, mas sua excitação em estar com Nell tornava o feito quase impossível. Percebia muito bem que as 2 pareciam 2 papagaios tagarelando, saltando de um assunto para outro, ofegantes, dando risadinhas e muitas vezes também chorando. Nell tinha mudado muito desde que a vira pela última vez. Apesar de Angus ter contado que ela estava muito mais confiante, tanto no vestir quanto nas maneiras, Hope ainda esperava encontrá-la grisalha, lenta e corpulenta. Tinha realmente uns salpicos de cabelos grisalhos, mas movia-se com a mesma rapidez de sempre e estava bem torneada, não gorda, com o rosto tão liso e sem rugas como quando era noiva. Entretanto, o mais notável não eram as mudanças físicas. Nell era muito submissa, uma pessoa doce e flexível que nunca saía do que considerava ser seu lugar, entre aspas. Hope não conseguia mais imaginá-la, permitindo que alguém lhe desse ordens.
Tinha um ar de autoridade e parecia muito mais determinada e experiente. Alguns dos seus comentários sobre as pessoas tinham sido bastante cáusticos. Suas roupas também mostravam que conhecia o próprio valor. Usava um elegante vestido listrado azul e branco, que salientava seu corpo curvilíneo em vez de escondê-lo. Seu toucado branco debruado de azul era jovial, não próprio de uma matrona. No todo, Hope achou que a irmã tinha enveredado exatamente pelo rumo certo. Não imitava os ricos, mas não se definia como criada. Quando pararam para dar água aos cavalos, Hope pensou que deveria pedir desculpas ao tio Abel pela conversa constante entre ela e Nell. Justificou-se dizendo que estavam agitadas demais e que devia ser muito aborrecido e cansativo para ele. Nem um pouco, minha querida. Ele riu e deu um tapinha na mão dela. Mas talvez eu me vingue quando Bennet voltar para casa. Somente ao anoitecer do dia seguinte, quando Hope e Nell enfim se viram sozinhas em Willowwind, que a calma se instalou. Tinham passado a noite em uma hospedaria e, como tiveram que compartilhar uma cama, que Nell estava convencida de que estava cheia de insetos, elas conversaram quase a noite toda. Hope cochilou durante os últimos quilômetros da jornada e foi uma satisfação ter Nell a acordá-la e dizer-lhe que tinha chegado. O sol estava se pondo, tornando rosadas as paredes de pedra cinzenta do chalé, quando caminharam até a porta da frente. Hope roçou nos arbustos de lavanda, e o cheiro doce e pungente levou-a de volta à infância, quando costumava colher a lavanda do jardim e amarrá-la em maços, para que sua mãe os pendurasse nas vigas da casa. Admirou-se ao descobrir que Angus vivia com tanta simplicidade. A imagem de Willowwind que tinha na cabeça quando estava na Crimeia era de algo mais grandioso. No entanto, ficou satisfeita e não decepcionada, pois era mais uma prova de que Angus tinha uma boa alma. Adorou os tetos com vigas baixas e os móveis confortáveis, ligeiramente gastos. Era um lar de verdade e ela enxergava o dedo de Nell em todos os lugares, no cheiro de cera, nas vidraças cintilantes, no grande vaso de margaridas na mesa do salão. Penso sempre que uma mulher que tivesse o amor do capitão e esta casa para morar seria a mulher mais feliz do mundo, disse Nell, enquanto Hope corria pela casa, inspecionando tudo com exclamações de júbilo. Hope fitou-a bruscamente, suspeitando que a irmã desejasse o amor do capitão, mas Nell riu de sua fisionomia. Você me entendeu mal. Só queria dizer que isso é o que a maioria das mulheres espera. Agradeço por minhas bênçãos todos os dias, Hope. Tenho o respeito dele e esta casa para morar. E agora você também está de volta. É mais do que suficiente para mim. Quando Nell trouxe carne assada, picles e pão da despensa para a ceia, explicou que tinha uma criada que vinha todos os dias. Eu realmente não conseguia imaginar o que daria a ela para fazer todos os dias. Quando o capitão disse que eu precisava ter alguém para me ajudar, disse ela. Mas Dora é uma boa moça e estou feliz com a companhia dela e com o seu trabalho duro. Está ansiosa para conhecê-la amanhã, porque falei muito sobre você. Depois da ceia, sentaram-se nas duas cadeiras junto ao fogão, e foi só então que Hope perguntou se havia novidades sobre Albert. Nenhuma, disse Nell, e um lampejo de ansiedade atravessou seu rosto. Tenho certeza de que ele vai voltar a Briargate um dia, mas Matt diz que é tolice pensar nessas coisas. Hope sabia que nenhum deles teria paz completa até que Albert fosse pego e julgado por seus crimes. Mas não disse nada e preferiu perguntar por Lady Hervey e Rufus. Rufus está indo bem com a fazenda, teve uma boa colheita este ano,
disse Nell com todo orgulho, mas Lady Hervey... Nell a mencionara várias vezes nos últimos 2 dias, mas sempre com uma espécie de ponto de exclamação, como as pessoas fazem ao falar de uma criança rebelde. Ela não se acostumou à casa do portão? Nell suspirou. Acho que ela nunca vai se acostumar a lugar algum e está tão cheia de arrependimentos. Imagino que esteja amargurada por ter perdido sua casa, disse Hope, um pouco surpresa que Nell se mostrasse tão impaciente com a mulher que antes tinha adorado. Ela não está amargurada, retrucou Nell carrancuda. Ah, você tem que ver por si mesma, não posso explicar. Ela e Rufus ficaram tão felizes ao saber que você estava voltando para casa e tão impressionados com aquele artigo sobre você no The Times. Já lhe contei que Matt disse que o reverendo Gosling o leu na igreja? Hope reprimiu uma risadinha, pois Nell não só já havia contado aquilo uma porção de vezes, como carregava consigo o recorte do jornal. O artigo referia-se principalmente a Hope ter sido alvejada enquanto resgatava Robbie, mas também sobre seu trabalho no hospital em Balaclava. O recorte amassado revelava que Nell o vinha mostrando a todos por várias semanas. É melhor ir ver Rufus logo, respondeu Hope, baixando o olhar para a barriga grande, enquanto ainda posso. No domingo, todos virão aqui, disse Nell com entusiasmo. Alice e Toby estão vindo de Bath com Ruth, John e a família deles. Matt e Amy vêm com os pequeninos e Joe e Henry estarão aqui. Teremos a casa cheia, sem dúvida. É uma pena que seja muito longe para James vir também. Então vamos estar bem ocupadas cozinhando durante os próximos dias? Ah, se vamos, Nell riu. Só espero que o tempo continue bom. É mais fácil quando as crianças podem ficar lá fora. Há muitos deles agora. Nos 2 primeiros dias em Willowwind, Hope teve a impressão de estar envolvida em um lindo sonho do qual nunca queria acordar. Exceto, em sua lua de mel, nunca tivera o tipo de conforto e bem-estar de que então estava desfrutando. Um quarto espaçoso e bonito com uma cama macia, refeições tranquilas e suas roupas lavadas e passadas para ela. Podia ficar assistindo carruagens, passando pelo chalé ou passear até o rio em Selford e deleitar-se com a tranquilidade e a beleza do campo. Toda a ansiedade em relação à sua família durante os longos anos de separação tinha sido eliminada no momento em que Nell a abraçou no porto de Portsmouth. E como resultado de suas conversas, Hope tinha uma imagem nítida de tudo o que acontecera com todos eles durante esses anos. Somente no domingo, quando o restante da família chegou para vê-la, é que Hope despertou do casulo feliz em que se sentia envolvida desde sua chegada. Tudo começou tão bem. Era um dia quente e ensolarado. Nell e Dora tinham produzido um verdadeiro banquete e a família chegou com o que parecia um bando de crianças. Era delicioso estar rodeada de tanta animação e amor. Ficou maravilhada em ver como Joe e Henry tinham se tornado homens enquanto ela estava fora, que Matt era agora uma réplica do pai e que havia uma sensação de camaradagem em compartilhar histórias de parto e gravidez com Amy Rudd. No entanto, ainda que todos se movimentassem em torno dela, os rostos brilhando de prazer em tê-la de volta em seu meio, Hope deu por si sentindo-se estranhamente isolada e diferente. Não conseguia entender o motivo, pois, exceto por Matt, Joe e Henry, que ainda levavam uma vida muito parecida com aquela em que ela própria fora criada, todos tinham mudado. Rudd e sua família eram relativamente prósperos e moravam em Bath. Alice e Toby ainda estavam no serviço doméstico e não sabiam falar de muita coisa, além dos acontecimentos na casa em que trabalhavam.
E Nell também havia subido na escala social. No entanto, mudados ou não, todos agiam exatamente como sempre. Só ela era diferente, como se não pertencesse ao meio deles. Mais tarde, quando todos tinham ido para casa, Hope tentou falar sobre o que sentira com Nell, mas ela só se mostrou zangada e impaciente. É claro que você pertence, respondeu ela áspera. Não quero mais ouvir essa tolice. Duas semanas depois de sua chegada, Hope partiu de manhã com o Sr. Trimble, o carroceiro local, para ver Rufus e Lady Hervey na casa do portão. Tinha sido algo que pretendia fazer desde sua chegada, mas embora no início Nell parecesse concordar em que ela o fizesse logo, agora dava a impressão de relutar. Hope entendia a súbita mudança de humor de Nell. A casa do portão trazia lembranças ruins para ambas. E era perturbador pensar que Albert tinha incendiado Briargate e causado a morte de Sir William. Mas Hope sabia que tinha que voltar lá, tinha fantasmas a exorcizar. Matt contou-lhe quanto Rufus ficara preocupado depois do seu desaparecimento, como havia ajudado na fazenda durante suas férias e em que rapaz bom ele se transformara. Hope achou que devia mostrar-lhe que ainda valorizava sua amizade de infância. Quem sabe os receios de Nell sobre essa visita fossem porque temia que sua irmã mais nova esquecesse seu lugar e dissesse alguma coisa desrespeitosa para Lady Hervey. Isso irritou Hope, pois ela já não tinha mais um lugar. Não era nem criada, nem aristocrata. Era apenas uma esposa de médico do exército que sabia muito mais sobre a vida pessoal de Sir William e Lady Hervey do que gostaria, e muito mais sobre Albert do que Nell sabia. Às vezes, tinha vontade de contar tudo a Nell, e aí talvez ela parasse de tratá-la como se fosse uma criança. Então, você é a Renton que fugiu? Hope olhou o Sr. Trimble de esguelha. Ele não tinha dito uma palavra sequer desde que ela subira na carroça ao seu lado, e então, de repente, disparou essa pergunta muito inconveniente. Com uma cabeça pequena, nariz comprido e praticamente sem pescoço, apenas um cachecol espesso onde este deveria estar, o homem a fazia se lembrar de uma toupeira. Sim, sou, admitiu ela, mas prefiro não falar sobre isso. Disseram por aí que Albert tinha matado você, continuou ele, ignorando totalmente a resposta. Mas a patroa acha que ele fez mais alguma coisa. Hope engoliu em seco. Ela podia bem adivinhar o que seria. Sr. Trimble, disse Hope com a voz severa que sempre usava com os pacientes. Isso foi há muito tempo e eu gostaria de esquecer que conheci Albert Scott. É só o que vou falar sobre o assunto. O carroceiro ficou calado por algum tempo. Coisa esquisita é não conseguir encontrar ele. De repente o homem não se conteve. Pode ter entrado para o exército, pode até ter ido lá para onde você estava. É possível. Várias pessoas já haviam sugerido o mesmo, e ela se perguntou o que teria feito se Albert tivesse sido levado ferido para o hospital. Não lhe desgostava a ideia de amarrá-lo para uma amputação sem clorofórmio. Quando o pequeno vai nascer? Hope sorriu aliviada por ser perguntada sobre algo de que não se importaria de falar. 2 semanas mais ou menos. Então, cuidado para não cair em nenhuma vala na estrada, ou ele pode nascer hoje mesmo. Curiosamente, isso o calou, e Hope pôde enfim se recostar e aproveitar o passeio. Quase esquecera como a Inglaterra era linda em setembro. O sol já não estava muito quente.
A colheita fora feita e as folhas nas árvores começavam a mudar de cor. Ela amava as ondulações da paisagem e os pequenos campos, rodeados de cercas vivas, que, vistos do seu assento do alto da carroça, pareciam uma gorda colcha de retalhos. Como era bom ver vacas e ovelhas pastando e as fileiras ordenadas de legumes nas hortas. Ela teria dado todo o ouro do mundo no inverno anterior por uma cenoura ou um repolho. Então, como é a Crimeia? Perguntou o Sr. Trimble, quase como se tivesse lido seus pensamentos. Estéril e tristonha. Nada como isso aqui. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com essa descrição sumária. Quer que eu passe para buscá-la quando voltar? Perguntou ele. Não, não será necessário. Mas obrigada por oferecer. Vou a pé até a fazenda do meu irmão em Woolard e pedir que me leve para casa. O Sr. Trimble mal acabara de ajudá-la a descer da carroça e Rufus já vinha apressado pelo caminho para encontrá-la. Hope, que bom revê-la! Exclamou ele, os braços estendidos para abraçá-la, como sempre fazia quando era pequeno, mas parou a poucos passos de distância com o ar levemente encabulado. Hope entendeu. A última vez que o vira, ele era apenas um menino vários centímetros mais baixo do que ela. Agora era muito mais alto, um homem adulto, com uma voz grave e ombros largos. Sei que há muito de mim para abraçar, ela riu. Ou você é tímido porque estamos tão adultos? Ele riu e abraçou-a de qualquer jeito, mas o tamanho da barriga tornava o abraço difícil. Hope segurou suas mãos. Deixe-me olhar para você, Sir Rufus Hervey. Ora, ora, mas você se tornou um belo sujeito. Ele ainda tinha a beleza dos cabelos louros e olhos azuis de seus pais. Mas havia uma força em seus traços que faltava nos deles. Em traje simples de trabalhador, parecia mais um fazendeiro do que um cavalheiro. E você, que era a menina mais bonita do vilarejo, se tornou a mulher mais bonita do condado, afirmou ele. Você passou tempo demais na fazenda. Já viu alguém tão gorda quanto eu, a não ser uma porca? Ele riu. Acho que passei mesmo muito tempo em uma fazenda. Minha mãe ficaria consternada por um cavalheiro fazer um comentário sobre seu estado. É melhor entrarmos para vê-la, disse Hope, olhando nervosamente para a casinha, que continha tantas lembranças ruins. Parecia menos despojada agora, pois tinha crescido trepadeiras por toda parte, e suas folhas estavam começando a ficar vermelhas. Devo preveni-la antes de entrar, disse Rufus, com a fisionomia tensa. Minha mãe não é mais como costumava ser. Às vezes, ela é decididamente estranha. Se você se sentir desconfortável com ela, apenas dê a desculpa de que precisa ir embora e vou acompanhá-la até a casa de Matt. Eu o vi na noite passada, ele me disse que a levaria de volta. Isso significa que podemos brincar de esconde-esconde na floresta? Você não conseguiria se esconder de mim agora. Rufus abriu um sorriso. Lembra que tempos bons tivemos. Foram os melhores, não me esqueci de nenhum momento. Hope via que o tempo não enfraquecera o vínculo antigo entre eles e, mesmo que Lady Hervey se tornasse difícil, estava muito feliz por ter vindo. No entanto, todo o resto estava diferente. O caminho de entrada estava cheio de ervas daninhas, a terra marcada, com sulcos feitos pelas rodas das carroças da fazenda. No final, onde antes se erguia a mansão, havia apenas um campo arado. Quase todos os vestígios do belo jardim tinham desaparecido, a não ser por algumas lindas árvores antigas. As estrebarias ainda estavam intactas, mas, como o arco que as ligava à casa desaparecera, pareciam construções rurais. Isso tudo deve ser um choque para você.
Hope assentiu, lembrando como ficava sentada na porta dos fundos da casa do portão, olhando para a casa grande, achando que era a mais bonita de toda a Inglaterra. Você se entristece? Quero dizer que a casa não exista mais? Perguntou Hope. Ele deu um sorriso irônico. Não, na realidade não. Claro que ainda sinto muita raiva por Albert ter sido capaz de tal coisa. E se ele algum dia aparecer por aqui, acho que o faço em pedaços com minhas próprias mãos. Mas minha tristeza é não ter me despedido de meu pai. E evidentemente o efeito de tudo isso para minha mãe, não a perda da casa em si. De uma forma estranha, costumo sentir que a casa nunca pertenceu a este lugar, que o destino deste lugar era ser uma fazenda. Entende o que quero dizer? Hope correu um olhar pensativo pelas terras. Não parecia que nada estivesse faltando. Sim, acho que sim, concordou. E Nell diz que você está mais feliz como agricultor do que era quando estava estudando. É verdade? O grande sorriso dele voltou. Sim, Nell está certa. Estou muito mais feliz. Sinto que tenho um objetivo, uma sensação de pertencimento que nunca senti antes. Então você tem sorte. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele com carinho. Eu me sentia assim quando trabalhava como enfermeira. É uma sensação boa. Quero saber tudo sobre a Crimeia, disse ele em tom impaciente, mas é melhor irmos ver minha mãe primeiro. Foi muito estranho entrar de novo na casa do portão. Hope relanceou os olhos para o alto da escada, lembrando em um instante o que tinha visto lá. Quase podia sentir os golpes de Albert se abatendo sobre ela e o pavor de que ele a matasse. No entanto, nada parecia o mesmo. A mesa e as cadeiras antigas tinham desaparecido. O lugar parecia maior, mais suave e acolhedor. Quase elegante, com um tapete no chão, poltronas confortáveis e uma mesa de madeira polida. Hope levou algum tempo para perceber que, em parte, era porque outro cômodo havia sido acrescentado, presumivelmente uma nova cozinha, adiante de onde a porta dos fundos costumava ser. Que bom você ter vindo, Hope. Lady Hervey levantou-se com bastante rigidez de uma poltrona de veludo junto à lareira para cumprimentá-la. Você está bem, e o feliz evento será em breve, imagino? Lady Hervey envelhecera de modo impressionante. Seu cabelo estava branco, o rosto quase esquelético e a pele parecia tão fina que era como se as maçãs do rosto saliente pudessem atravessá-la a qualquer momento. Sua boca também estava murcha e Hope achou que ela devia ter perdido muitos dentes. O vestido preto anulava qualquer colorido que pudesse haver no rosto. Até os olhos azuis pareciam desbotados. Hope percebeu que essa mudança provavelmente se dera, aos poucos, durante um longo período, ou Nell a teria prevenido a respeito. Entretanto, dando com ela tão inesperadamente, não sabia o que falar. Sinto muito por Sir William, apressou-se em dizer. Não fiquei sabendo porque tinha acabado de casar. Não falemos sobre isso, disse Lady Hervey, e sorriu, o que trouxe de volta um vislumbre da bela mulher que ela havia sido. Fiquei tão satisfeita quando Nell me disse que você fora encontrada e que se casara com um médico e agora um bebê. Sim, apenas mais umas 2 semanas, mas espero que não aconteça até que Bennet chegue em casa. Hope recebera uma carta de Bennet logo depois de chegar, avisando que achava que teria permissão para partir no próximo navio. Essa carta viera junto com quase uma dúzia de outras que ele havia escrito antes, e estava datada de agosto. Como ela não recebera mais nenhuma desde então, estava certa de que teria embarcado quase que imediatamente, e que estaria logo em casa. Tomara que você não tenha que ter a criança sozinha. E para o espanto de Hope, Lady Hervey começou a chorar. Não vou estar sozinha, vou ter Nell junto comigo, disse Hope, tocada por essa excepcional preocupação. Adiantou-se e segurou a mão da velha senhora. Não chore, vou ficar bem.
Tome cuidado para que ela não suma com seu bebê. As palavras em si já eram bem estranhas, mas a expressão do rosto dela era ainda mais, como se arreganhasse os dentes, apesar de só lhe restarem alguns cacos escurecidos. Hope virou-se para Rufus tentando compreender, mas ele se limitou a balançar a cabeça e indicar a porta. Pareceu-lhe demasiado indelicado sair tão rápido, mas ela, de fato, não aguentava mais estar ali. Não só porque Lady Hervey estava tão esquisita, mas porque a própria casa fazia com que se sentisse tensa e ansiosa. Desculpe pela visita curta, mas tenho que ir agora, disse ela. Voltarei para vê-la em breve. Você ainda não tomou o chá. A voz dela soou estridente e suplicante. Eu já ia tocar a campainha para pedir. Rufus levou Hope para fora. Sinto muito, disse ele depois que saíram, um pouco sem graça. Ela diz umas coisas muito amalucadas de vez em quando. Como essa de tocar para pedir chá. Talvez pense que Baines vai surgir do cemitério e trazer chá para ela. Hope deu um risinho nervoso. Eu não deveria estar rindo. Coitado do velho Baines. Era um homem tão bom. Um dos melhores, concordou Rufus. Fui vê-los antes de sua morte e ele me disse que queria mesmo partir desta vida. Disse que tinha sido um privilégio trabalhar para meus pais, mas que agora estava cansado. Morreu no dia seguinte e fiquei contente, para ser sincero. Quer dizer, se ele tivesse sobrevivido, para onde iria? Hope sabia, assim como Rufus, que seria para o asilo de pobres. Estava feliz por seu amigo de infância não ter perdido a consciência social. Como você se arranja com sua mãe? Perguntou enquanto percorriam o antigo caminho. Você quer dizer, quando ela está maluca? Disse ele com franqueza. Ela não é perigosa para si mesma nem para ninguém. Só diz coisas extravagantes. Outro dia, ela me contou que eu tinha uma irmã. É mesmo? Hope riu. E o que aconteceu com essa irmã? Nell a levou embora? Ambos riram e passaram a conversar sobre coisas mais alegres. Foram até o lago para relembrar os velhos tempos e ficaram contentes ao ver que o antigo barco ainda estava lá. Sentaram-se em um tronco sob o sol e falaram sobre tudo e mais alguma coisa. Hope até contou a Rufus sobre Gussie e Betsy e sobre a vez em que roubou a torta porque estavam famintos. Era o que ela precisava sem saber. Poder conversar com franqueza sobre o passado, pois apenas contara para Nell uma versão atenuada de seu tempo em Lewisham, por receio de pôr imagens feias na mente da irmã. No entanto, não se demorou naquela parte de sua vida, bastou fazer-lhe um breve relato e seguir em frente. Rufus queria saber sobre as batalhas na Crimeia, em particular sobre a carga da Brigada Ligeira, que havia sido extensamente noticiado em todos os jornais ingleses. Hope deu-lhe suas próprias impressões sarcásticas sobre o suposto herói Cardigan e se disse espantada por, na Inglaterra, todos considerarem Lord Lucan o grande vilão. Minha batalha favorita foi a que chamaram de Batalha de Balaclava, comentou Rufus. Bennet a assistiu, respondeu Hope entusiasmada. Achou os Highlanders os homens mais corajosos da história. Russell, do The Times, escreveu sobre essa batalha com tanta paixão, quase me senti como se estivesse lá. Só espero que eles estejam sejam verdadeiramente recompensados por seu valor quando voltarem para casa. Hope suspirou. Houve tantos episódios heróicos, muitos dos quais nunca serão conhecidos. Angus ficou gravemente ferido no ataque da cavalaria, mas, ainda assim, puxou um soldado para cima do próprio cavalo e voltou com ele em meio aos disparos. Quanto a Bennet, ele podia não ter liderado ataques ou matado nenhum russo, mas, para os homens cuja vida salvou, ele foi e ainda é um herói.
Rufus bebia todas as palavras de Hope enquanto ela descrevia o hospital e a interminável procissão de feridos e doentes que chegava todos os dias. Mas agora tomaram Sebastopol. Tudo está praticamente resolvido. Deve ter acabado, disse ele. Com certeza vão estar de volta para o Natal. Espero que Bennett chegue em casa muito antes disso e me avise quando será, disse Hope com um sorriso. Seria bem próprio dele chegar de repente no dia em que eu estivesse toda desarrumada. Mas chega de falar de guerra e de mim. E você, Rufus, você tem namorada? Ele sorriu tímido. Tenho. Lily Freeman. Ela é filha do vigário de Chelwood. Fico muito feliz por você. Ela é bonita? Para mim é sim, respondeu ele com um olhar sonhador. Eu a amo e quero me casar com ela, mas não posso enquanto minha mãe estiver assim. Quase só consigo manter nós dois no momento. Que dirá uma esposa? Para Hope, parecia inacreditável que a vida de Rufus tivesse mudado de forma tão drástica. No passado, sempre que o imaginava, era em algum tipo de cenário grandioso, em bailes, festas, em caçadas, montando um cavalo como Merlin. Nunca teria pensado nele vestido com roupas grosseiras e unhas sujas de terra, arando um campo ou alimentando galinhas. Você ainda é muito novo, lembrou ela. Lily vai esperar. Se ela o ama. Tive que esperar muito tempo por Bennett, mas no final valeu a pena. É tão bom ter você de volta, disse ele, passando um braço ao redor dos ombros dela. E é ainda melhor descobrir que podemos falar sobre tudo, da mesma maneira como costumávamos. Sempre seremos amigos, não é? Ela beijou seu rosto. Sempre, para sempre. Mas agora preciso ir para a casa de Matt. Já tomei muito do seu dia. Virá me visitar na casa de Nell em breve? Em 29 de setembro, Hope acordou de madrugada sentindo uma pontada de dor na barriga. A dor desapareceu, mas uns 10 minutos depois veio outra. Na quinta vez, quase uma hora depois, ela soube que o bebê estava chegando e foi acordar Nell. Tio Abel havia providenciado uma parteira no vilarejo de Brislington, que ele considerava ser a melhor para assistir ao nascimento. E já tinha dado instruções para que, quando chegasse a hora, Nell mandasse buscá-la e também o avisasse. Nell estava muito calma. Ela se vestiu, atiçou a lenha no fogão e fez chá para as duas. Depois saiu para ver um vizinho que tinha um cavalo e uma carruagem pequena, e que já havia prometido buscar a parteira quando chegasse a hora. Hope não tinha a intenção de voltar para a cama até que fosse absolutamente necessário. Uma das irmãs de St. Peter sempre afirmava ter observado que os bebês nasciam com mais facilidade e rapidez quando a mãe ficava andando antes do parto. Nell tinha tudo preparado para o bebê. Enchera uma gaveta inteira de camisolas de flanela, casaquinhos, toucas e sapatinhos de tricô. Arranjara em algum lugar um berço de madeira e tricotara cobertores e uma manta. Hope já vira tudo isso antes, mas, agora que o acontecimento estava tão próximo, decidiu ir olhar melhor. E sentiu uma onda de amor por sua irmã, vendo o cuidado que tivera ao fazer as pequeninas peças de roupa. As camisolinhas de flanela tinham bordados delicados na pala e ela tinha enfeitado as toucas com renda. No fundo da pilha havia uma manta mais antiga e Hope a puxou para fora a fim de examiná-la melhor. Estava amarelada com a idade, mas era tão macia e delicada quanto uma teia de aranha. Intrigava de onde teria vindo, pois era evidentemente algo herdado, mas não podia imaginar quem Nell conhecia que pudesse ter uma manta tão fina. Ela a segurava junto do rosto quando Nell entrou, curada de ter corrido pela estrada.
De onde veio isso, Nell? Perguntou Hope. É tão linda. Foi sua. Minha. Como nossa família poderia comprar tal coisa? Alguém deu para nossa mãe, não sei quem, disse Nell, e sua voz soou estranhamente brusca. Vou ficar bem, garantiu Hope, presumindo que Nell estivesse preocupada com ela. As mulheres têm bebês o tempo todo, e eu também ajudei alguns a nascer, então sei do que se trata. Vou lembrá-la disso quando você começar a gritar. A senhora Langham, a parteira, chegou ao meio-dia. Era uma mulher corpulenta e mandona, com uma grande verruga no nariz. Mas Hope ficou satisfeita ao ver que estava muito limpa e não parecia ser do tipo que bebia gin, como faziam tantas supostas parteiras. O marido da senhora despachara um menino para informar ao Dr. Cunningham que o bebê estava a caminho. Mas vamos ter esse aqui pronto para ele quando chegar. Disse a senhora Langham jovialmente. Você não me parece o tipo que leva 1 ou 2 dias. Ela estava certa. Por volta das 4 da tarde, as dores eram tão fortes que Hope foi se deitar na cama. E às 6 estava empurrando. Em menos de meia hora, a senhora Langham aparava o bebê nas mãos, anunciando que era uma menina. Hope recostou-se nos travesseiros e segurou a filha nos braços. Esperava que o nascimento fosse um inferno e chegara perto disso. Mas nunca acreditou realmente que, quando um bebê era colocado nos braços da mãe, ela o amava de imediato. No entanto, enganara-se quanto a isto, pois o sentimento que brotou de dentro dela era tão forte que desceram lágrimas por seu rosto. Nada na sua vida até agora tinha sido tão bom, tão emocionante quanto a visão daquele rostinho pequenino. Ah, Nell, alguma coisa pode ser mais perfeita, mais maravilhosa. Ela se parece com você quando nasceu, disse Nell, e começou a chorar. Com gritaria eu consigo lidar, disse a senhora Langham, mas com choradeira vou precisar de um conhaque para aguentar. Hope olhou para a mulher grandalhona e suas lágrimas viraram uma risada. Você vai tomar seu conhaque tanto quanto quiser, e acho melhor Nell tomar um pouco também. Então, como vai chamá-la? Perguntou o tio Abel. Ele chegou 1 hora após o parto e pareceu bastante abalado por suas habilidades serem desnecessárias. Examinou a criança, declarou-a forte, saudável e a mais bonita que já tinha visto. Depois se sentou e a aninhou em seus braços. Betsy, disse Hope, sem qualquer hesitação. Betsy Hannah Maggie Meadows. Ele pareceu contente pelo fato de o segundo nome ser o de sua falecida irmã e o terceiro da mãe de Hope. Por que Betsy? Perguntou. Era o nome de alguém que amei, disse ela com simplicidade. Sei que Bennett vai aprovar. Nós nos encontramos quando ele foi visitá-la durante a epidemia de cólera. Recebeu alguma carta dele ultimamente? Não. Desde a que ele escreveu em agosto, respondeu ela. Acho que isso significa que está a caminho de casa. Que tempo danado levam as cartas do exterior para chegar, disse Abel, refletindo. Agora temos o telégrafo, que nos dá notícias do que está acontecendo apenas uns dias depois do ocorrido. Mas as cartas ainda levam semanas. Há uma carta para você do capitão, gritou Nell da escada exatamente 1 semana depois que Betsy nasceu. Vou levá-la aí em 1 minuto. Hope teria disparado escada abaixo no mesmo instante se não estivesse amamentando Betsy. Amamentar era a melhor parte da maternidade. Ela tinha uma cadeira confortável junto da janela no quarto, que dava para o jardim, e podia contemplar sonhadoramente os campos além do muro enquanto Betsy sugava seu seio com avidez.
Nada antes tinha chegado perto da alegria de olhar para o rosto pequenino da filha, ou sentir seus dedinhos apertando os dela. Havia um leve perfume na sua cabecinha que Hope inalava enlevada. E era uma felicidade recostar-se depois na cadeira e a embalar em seus braços. Nell e Dora reclamavam que Hope não lhes permitia ficar muito tempo com ela. E às vezes ela se dava conta de que era mesmo muito possessiva. Mas Betsy era seu bebê, e agora, enquanto era tão pequena, tudo o que queria era sua mãe. Nell subiu com chá numa bandeja. Posso segurá-la enquanto você lê a carta? Pediu quando pousou a bandeja. Ela precisa ser trocada, disse Hope quando se levantou para entregar o bebê e viu a mancha em seu vestido. Nunca pensei que os bebês vazassem tanto. Espere só até ela ficar um pouco maior, disse Nell, enquanto deitava Betsy em uma toalha e tirava a fralda encharcada. Você vai ver quanta roupa terá que lavar. Mas vamos, leia logo essa carta, quero ouvir as novidades. Hope sentou-se outra vez e abriu o envelope. Era apenas uma página, e na segunda linha ela empalideceu. Ah, não! Exclamou com um arquejo. Bennet está doente. Continuou a ler e quando terminou deixou cair a carta no colo e cobriu o rosto com as mãos. Conte, disse Nell colocando Betsy apressadamente de volta no berço e se ajoelhando na frente da irmã. O que diz a carta? Leia você, não posso, acho que ele está morto. Nell pegou a carta e a levou para perto da janela para ter melhor claridade. Querida Hope, espero que você esteja bem e que o bebê já tenha nascido. Também espero fervorosamente que Bennet esteja agora com você e que esteja bem de saúde. Acabei de voltar depois de uma ausência temporária com a cavalaria e, é claro, fui procurar por ele, mas me informaram que tinha ficado doente de febre. Quando cheguei ao hospital, já havia sido transferido para Scutari. Nell parou de ler quando ouviu Hope gemer. Está tudo bem, meu amor. Nell deixou cair a carta e se aproximou da irmã para confortá-la. Ele não diz que Bennet está morto, só que foi afastado porque estava doente. A data desta carta é 20 de agosto, disse Hope chorando. Quando foi escrita, Bennet já devia estar doente por algum tempo. Se ele está vivo, por que não escreveu? Você sabe como é irregular a correspondência que vem de lá, explicou Nell procurando tranquilizá-la. As más notícias chegam mais rápido do que as boas. Todos sabemos disso. Se ele tivesse morrido, você já teria sabido. Você não sabe como é lá, insistiu Hope. Os homens morrem o tempo todo e às vezes ninguém nem sabe quem são. Mas ele é um oficial, disse Nell com firmeza. Eles não os perdem. Hope olhou para Nell com os olhos cheios de medo. Eles o levaram para Scutari, Nell. Aquele lugar é um buraco infernal. Todo mundo sabe, ele está morto. Nunca mais vai voltar para mim.